Muito bem, 11 horas e 45 minutos, 16 graus é a temperatura e a gente inicia o SBT Rio Grande com destaque do colega Guilherme Fadanelli. Ele tem novidades sobre o operário que matou um colega de trabalho dentro de uma fábrica em São Leopoldo, no Vale dos Sinos. Destaque com ele, Fadanelli, bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos que nos assistem. Olha, a polícia vive a expectativa do autor do crime se apresentar entre hoje e amanhã para prestar esclarecimentos e, principalmente, saber se o motivo da briga e do crime foi mesmo um cafezinho. Daqui a pouquinho eu volto com mais detalhes. Até já. Até já, Guilherme Fadanelli, 11h46. E nós vamos falar agora de clima, mas não é com a meteorologista Estael Cias. É que o clima mudou lá pelos lados da Arena do Grêmio, não é mesmo? Glauco Paza, direto da redação. Bom dia, Glauco. Bom dia, André. Bom dia a todos. E olha, que belo dia para o torcedor gremista, tá? Não tem muito sol lá fora, mas pelos lados da Arena já tá tudo muito melhor. Eu sei que tem torcedor ainda criticando o técnico, o time, mas a vitória, olha, dá um alívio e tanto para o Grêmio chegar ao tão sonhado o G4, né? Que é o grupo de classificados para a primeira divisão, André. É, mais que obrigação. Vitória daqui para frente. É o que o torcedor gremista espera. Daqui a pouco no Blocão do Esporte a gente traz outros detalhes e informações. Até já. Glauco, 11h46. Olha só essa história. Assaltantes levaram computadores de uma ONG, uma organização não governamental que faz atividades educativas para crianças aqui no Morro da Cruz, em Porto Alegre. 6 equipamentos haviam sido doados a essa instituição, pois eles foram levados pelos criminosos. O colega Lucas Abate conta para nós esta história, né, Lucas? Pessoal, bom dia. Estamos aqui na casa, acabei de abrir e só queria saber aonde estão os notebooks. Alguém pegou? Porque ficamos só... Vejam só, a que ponto que se chega uma instituição que dá apoio, atenção, ensino às crianças é atacada por criminosos. Quer dizer, respeito absolutamente nenhum. E assim é a nossa situação. Ainda que a gente tenha instituições, Glauco, que prestam esse tipo de serviço, ainda por cima são atacadas por criminosos que não estão de fato nem aí. E infelizmente não é a primeira vez que acontece. Diversas instituições de apoio a crianças, de apoio social, infelizmente, são invadidas pelos criminosos. Muitas estão em áreas afastadas ou que têm menos policiamento. Infelizmente, alvo de criminosos. Em seguida, o Lucas vai trazer os detalhes para a gente do que aconteceu aqui em Porto Alegre. 11h48, briga entre estudantes na saída de uma escola em Santo Ângelo, lá no noroeste do estado, região das Missões, Glauco Paza. Que isto, gente? Que coisa lamentável, envolvendo 2 meninas. A gente está vendo a imagem, inclusive borrou parte da imagem, porque são estudantes, são menores de idade, enfim, 2 adolescentes que brigaram na frente de uma escola técnica em Santo Ângelo na terça-feira. A informação é de que a menina que apanhou, que é essa que está no chão aí, ela estava saindo da aula quando outra estava esperando lá de fora. E aí começou a briga e as famílias estão resolvendo via conselho tutelar, tá? Porque a vítima não quis fazer boletim de ocorrência. Agora, segura essa, André. O motivo seria fofoca. Fofoca, sabe? Aquela que existiu, existe e vai continuar existindo na escola, em qualquer lugar. E isso teria gerado, então, esta briga. A aluna retornou para a escola, onde recebeu a ajuda da direção depois dessa confusão aí do lado de fora. Glauco, o que tem me chamado a atenção, e a gente sabe que essas brigas em escolas, apesar que ultimamente tem muita violência, mas não é algo novo, né? As desavenças te pegam na saída e tal. Agora, o que tem me chamado a atenção é do público que fica assistindo às brigas. Cadê a turma do Deixa Disso? Já percebeu que não tem mais? É verdade. Olha o que aconteceu no bairro Bonfim, aqui em Porto Alegre, de sábado para domingo, de um homem, um lutador, que brigou com outro, ainda não se sabe ao certo, a polícia investiga, e o pessoal ali gravando as imagens, acompanhando, assistindo. Cadê a turma do Deixa Disso? Olha as agressões, isso poderia ter terminado em uma tragédia. Daqui a pouco a gente traz aí informações. É um absurdo, sabe? É um absurdo porque a gente vê que são agressões
chutes nas costas são muito fortes, são muito graves. Pode trazer uma consequência para a vida de uma pessoa, Glauco. E está espalhado por tudo que é lugar, né? É. Quantas cidades nós já mostramos com o mesmo problema, né, André? Não é só Porto Alegre, não, cidade do interior. E aí está um exemplo, Santo Ângelo. Muito bem, daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Agora 11h50, faltando 10 para o meio-dia, tem criminoso atrás das grades. A polícia prendeu um rapaz com muitas armas vindas de fora do Brasil. Veja agora num giro de notícias. Um homem foi preso em flagrante na zona sul de Porto Alegre com um arsenal e um carro clonado. O criminoso de 22 anos estava com 10 armas de origem turca, israelense e argentina. Centenas de munições, roupas táticas e materiais para confeccionar placas também foram apreendidas. A Polícia Civil de Encruzilhada do Sul prendeu um indivíduo foragido por homicídios relacionados à guerra de facções em Rio Grande, no sul do estado. No momento da prisão, o criminoso estava em companhia de um adolescente de 16 anos, com porções de maconha, balança de precisão e outros artigos utilizados para o fracionamento da droga. O jovem foi apreendido. Um homem de 25 anos foi preso preventivamente por sequestro e cárcere privado praticado contra a ex-companheira, no bairro Farrapos, na zona norte da capital. Tudo começou quando a vítima foi buscar o filho na casa da avó e o suspeito a obrigou a se mudar para o bairro Campo Novo. Lá, ela teria ficado em cárcere por aproximadamente 10 dias. A vítima teria sido agredida com socos na cabeça e na face e foi ameaçada de morte. O investigado possui antecedentes policiais por homicídio qualificado, lesão corporal, injúria, ameaça e sequestro. 11h52. Olha só a imagem do acidente entre carro e moto. 2 pessoas ficaram feridas. Foi em Santa Maria, região central do estado. Glauco. Olha o impacto, olha a batida dessa moto contra o carro, tá? Isso aconteceu no bairro Tancredo Neves, que é o bairro mais populoso de Santa Maria. Tem mais gente morando. A rua não tem lá grande movimento, mas deu para ver que o acidente foi grave realmente e o carro fez uma conversão. Aí não sei se o motorista não enxergou, se era um ponto cego. A moto não vinha tão muito lenta devagar, assim, né? não. E dá para ver que o impacto, então, só aumentou o perigo para o condutor e para a carona. Ambos foram atendidos, tiveram socorro ali na hora e a mulher foi conduzida para o Hospital Universitário de Santa Maria. Agora, é claro, prudência tem que ter sempre, né? Mas tem aquela coisa que a gente já discutiu várias vezes, né? A moto, às vezes, por falta de atenção, até por um ponto cego do carro, acaba não sendo vista. Não, e o que chama a atenção também nessa imagem, e em outros acidentes também, Glauco, ontem a gente mostrou 2 motos que se bateram de frente. Não é uma região com movimento, pelo contrário. Né? Os únicos 2 veículos em movimento, eles bateram. Tem um carro que estava ali parado, né, que aparece na imagem, um carro parado. Ontem a mesma coisa, era uma rua, o motoqueiro foi entrar na rua, fez uma curva e conseguiu acertar na outra moto. E nesse aí a mesma situação, e que batida. Eu até tenho o nome da rua aqui, André, porque eu lembro muito bem desse bairro aí, é Rua Rio Branco, tá? É no cruzamento com a Pernambuco. O bairro Tancredo Neves, ele é muito populoso, mas tem aquelas vias que são principais e não é o caso dessas aí. São vias do interior do bairro, tem pouco movimento, mas mesmo assim aconteceu este acidente, infelizmente, né? Muito bem, 11h54, por isso a gente pede atenção. Estava um dia de chuva, também pista molhada. A moto parece que ele tentou parar. Um pouco acima da velocidade. Pois é. Chega a luz de freio. Chega em determinado... a moto tentou parar, mas sabe como é que é moto, né? Não tem como. Sabe como é que é moto. E o carro, ele vai direto, ele não para esentrar à esquerda. E às vezes é aquele negócio, um pouquinho de desatenção, um pouquinho já é o suficiente. Uma olhada para o telefone, uma olhada para o lado, para o rádio, já é o suficiente para acontecer uma tragédia. Ainda que eles foram atendidos, mas sempre vale esse nosso alerta. Agora, os 2 ocupantes da moto, tu observasse ali... Voaram, olha ali. Não, um salto mortal, gente. Nossa, e a cabeça, se não é o capacete, amigo? E tem motociclista que coloca o capacete, não prende, Glauco. Nesse acidente de ontem, a gente viu que os 2 que estavam ocupando a moto, acho que não estavam com o capacete preso. Tá aí a imagem, olha ali.
Olha ali a imagem, 2 capacetes voaram, né? Ali os que estavam na direita, um capacete rolou, o outro não. Eu tinha a impressão que era os 2, não. É de um deles que voou. Talvez o do caroneiro, porque o do piloto ficou com ele ali, ó. Ele cai, né? E talvez depois... ele cai e ele fica ali com o capacete. Isso foi esse acidente aí, Santa Maria? Não. Esse acidente da moto... Panambi, perdão. Foi lá em Panambi. E vejam que também é a mesma situação, Glauco. Não tinha ninguém na rua. E a gente tem que lembrar sempre que, apesar de muitas vezes não ter a consequência direta no acidente, tem muita gente que sofre o acidente de moto e depois vai sentir as consequências, André. É problema no joelho, problema no braço, tomara que não seja o caso. É verdade. Então, é o pedido que a gente faz. Redobre a atenção quando você estiver aí pelas ruas. 11h56 e atenção, prepare porque, vai doer no bolso. As tarifas de água das regiões atendidas pela Corsan terão aumento entre 9% e 12%. Quem traz os detalhes é o Guilherme Fadanelli, que tem outras informações e detalhes, não é mesmo, Fadanelli? Que está na Serra com o sol lá na região da Serra, está em Caxias do Sul. Aqui o sol ainda não apareceu, Fadanelli. Aqui, André, céu azulzinho, dá até, pra ficar de braço de fora, viu? Olha porque a temperatura tá agradável. Estão preparando, porque dizem, né, que vai fazer temperatura negativa lá no fim de semana, então eu tô aproveitando agora, viu? É bom aproveitar e aproveitar o preço da água ainda, né? Sempre economizando, porque vai ter aumento aí pela frente, né? Exatamente. Dizem que a água não tem sabor, né, André? Mas agora vai ficar salgada, viu? Porque, como você disse, o reajuste vai variar de 9% a 12%. Mas aí é importante a gente ressaltar que esse reajuste ele varia conforme cada região do estado, conforme a agência reguladora que regula o serviço. A gente tem uma tela aí para mostrar um pouquinho sobre esses reajustes, olha só. Terão reajuste de 10,54% os 20 municípios regulados pela AGESAN. Em sua grande maioria, eles ficam na região metropolitana e também no Vale dos Sinos. São municípios como Novo Hamburgo, Campo Bom, Esteio, Sapiranga, Três Coroas, Estância Velha e também Tramandaí, lá no litoral. Em Erechim, onde a regulação é feita pela AGER, o aumento também será de 10,54%. Já em Santa Cruz do Sul, lá no Vale do Rio Pardo, onde a regulação fica por conta da AGERST, o reajuste será de 9,21%. Em São Borja, a AGESB, que regula lá no município, e também nos demais municípios gaúchos, que a regulação fica por conta da AGERGS, o reajuste vai ser de 12,65%. A Corsan diz que os custos e as despesas para esse reajuste são apurados, André, por município, e estes são agrupados, então, por bases tarifárias independentes, de acordo com a agência. Esse reajuste, André, tem amparo legal, viu? Segundo a Corsan, nos contratos e também na lei federal, dentro do novo marco do saneamento. Agora, é tanto aumento, é inflação subindo, né, André? E mais essa notícia aí para pesar no bolso da população. É regulamentado, né? Está na lei. É um aumento baseado na inflação, que foi aí entre 9% e 10%, né? E a gente vê pelo aumento que é baseado ali pela inflação, vai de 9% a 12%. Agora, é um tanto por cento aqui, é o aumento do combustível, é o aumento no preço dos alimentos, é só ir ao supermercado que a gente observa. Quer dizer, tudo vai aumentando. Consequentemente, com o aumento do óleo diesel, o preço do óleo diesel, tudo aumenta por causa do transporte, que ele é feito, o transporte de mercadorias praticamente é só por transporte terrestre via caminhões, ou seja, o reflexo disso vai também para o preço do alimento, né? O transporte ele tem um importante um fator no preço da alimentação. Sim, já só terminando aqui e a gente já segue, porque a gente vai falar de um assunto muito importante em seguida, vai prestando atenção de um ataque a uma instituição, né, que ajuda crianças, em seguida a gente vai falar. Mas só terminando é isso, quer dizer, com o aumento do óleo diesel, isso reflete em tudo e a gente percebe mais agora na água aumentando entre 9% e 12%. Até daqui a pouco, Fadanelli, 11h59, atenção para esta imagem, esta reportagem de assaltantes que levaram computadores de uma ONG que faz atividades educativas para crianças aqui no Morro da Cruz, em Porto Alegre. 6 equipamentos que haviam sido doados à instituição foram levados pelos criminosos. O colega Lucas Abate vai contar pra gente esta lamentável história. Menos de 15 dias. Esse foi o tempo que demorou para invadirem esse centro comunitário aqui no Morro da Cruz, na zona leste de Porto Alegre. Segundo a coordenação, o ladrão ou os ladrões
balançaram tanto essa janela até o pino cair. A hipótese mais provável é que eles entraram por esse pátio dos fundos e até mesmo materiais de construção já foram comprados para fazer um muro e evitar novos atos. Seguindo aqui a entrada, o criminoso conseguiu passar por esse lado, desceu nessa cadeira e foi invadindo essa casa que é usada para atendimento de 50 a 55 crianças. E o que provavelmente ele foi descobrindo enquanto entrava, aqui tem a parte da cozinha também, mais ao lado tem a sala de aula, onde as crianças são atendidas no contraturno, e aqui um ponto principal do local, uma sala de informática. E a gente consegue ver por aqui, ó, apenas os cabos de 6 notebooks permaneceram por aqui, porque o resto foi levado pelo ladrão. Como diversas crianças dependem dessas atividades, gostam bastante de seguir por aqui, a coordenação teve que fazer uma espécie de adaptação. Conseguiram um notebook emprestado e colocam as aulas agora para todas as crianças naquela tela. Quando as crianças chegaram, a gente já tinha mais ou menos dominado assim, a situação, né? Improvisamos, colocamos um filme para eles, né? Porque para nós, a nossa ONG é o acolhimento dessas crianças, né? É para eles aprenderem que eles têm um futuro pela frente, a educação pela frente, né? Então a gente não deixou passar para eles esse sentimento de perda total. Mas além da informática, diversas outras atividades são desenvolvidas por aqui, como aulas de judô, de dança, de inglês e uma das preferidas das crianças, as aulas de contos, que motivaram inclusive a criação desse livro, escrito e desenhado pelas próprias crianças. Olha só, aqui tem a história de cada uma delas, a história da Ágata, a trajetória da Sofia, o amuleto, enfim, diversas histórias que foram narradas pelos alunos para os professores que acabaram escrevendo esses textos. E agora a gente vai invadir uma dessas aulas de contos para saber o que as crianças estão achando. Professora, com licença, desculpa atrapalhar a aula aqui, tudo bem? Que aula que está tendo aqui? Qual é o conto que as crianças estão ouvindo? Nós estamos com um livro aqui brincando com os super-vilões e os super-heróis. Então, eles estão criando um novo personagem, tá? Eles estão criando como a gente é na verdade, né? Nem todo mundo é só bom e nem todo mundo não é. Então, eles estão fazendo uma mistura de características e estão criando um novo personagem para a nossa história de hoje. E esse personagem vai interagir aqui no Morro da Cruz. Ele vai se misturar com as pessoas e ele vai fazer alguma coisa. Eu acho que ele vai fazer uma coisa muito legal. O que vocês acham? Ele vai ajudar as pessoas? Ele vai ajudar. Então a gente está aqui a serviço do bem. E vocês estão gostando? Sim! Tá aí, que triste exemplo, né? E que dificuldade para o professor conseguir, né, o orientador, driblar toda essa dificuldade, porque, poxa, a criança está ali aprendendo, aí de repente, né, como separar isso? Que a escola, né, que o local ali ele foi invadido e que isso não é um exemplo negativo. Que dificuldade para o aprendizado, né? Que dificuldade para um professor dupla, né, num momento André? como esse, hein, Glauco? É missão dupla, porque a função principal é acolhimento e, ao mesmo tempo, tem que tentar mostrar para eles que não, o que aconteceu é esporádico, não pode acontecer, mas eles vivem num ambiente que talvez isso seja mais comum do que a gente pensa, né? Agora, eu fico imaginando, a questão é fatídica das drogas, as pessoas entrarem em locais como esse aí para roubar um notebook que vai ajudar essas crianças. É um mundo inaceitável, que né? É difícil de aceitar, realmente. É inaceitável. Bom, lembrando que o nosso telefone, o telefone da nossa redação, 51 98027 5113, tá aí na tela, 51 98027 5113, para você mandar mensagens, problemas na sua região, na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, bons exemplos, vai lá e manda mensagem pra gente. 12:04. Olha só o que aconteceu em Tapera, no norte do estado. Olha aí a imagem, o homem desce do carro, coloca combustível em cima de um outro veículo que estava estacionado. De repente, a explosão. O que aconteceu, Glauco Paz? Olha, eu tento assimilar essa explicação que foi dada, pelo menos a explicação preliminar do motivo, mas é difícil, olha, é difícil de engolir essa aí. Bom, a nossa produção entrou em contato com a delegacia da cidade, que informou que este motivo de desentendimento, pasmem, seria
uma questão comercial entre quem colocou fogo e o dono deste carro aí. Aconteceu ontem à tarde, os bombeiros foram acionados e quem incendiou, a gente viu na imagem ali, ele jogou gasolina. O carro ficou completamente destruído. A polícia está trabalhando para tentar encontrar o autor deste crime aí, que olha, desavenças à parte, André, isso é uma vingança que eu não sei, olha, nem como qualificar. É uma coisa assim, ó, é difícil de engolir, né, André? A polícia vai investigar. Em princípio, uma desavença comercial, né, é o que se sabe. Obviamente, a polícia tem aí as suas razões para manter sigilo, né, a investigação, mas é algo que surpreende. Lembrando do que aconteceu agora, no início da semana, no que eu digo nessa intolerância que a gente vive, Glauco, o que aconteceu em São Leopoldo dentro de uma empresa que em seguida o colega Fadanelli vai atualizar as informações para a gente sobre o homem que matou um colega no ambiente de trabalho. Fábrica? Na fábrica, lá em São Leopoldo. Já temos informações, aí o Marcelo, ele foi de 36 anos, ele foi enterrado ontem, me parece que em Sobradinho, está aí o momento que ele foi agredido pelo colega dentro dessa fábrica em São Leopoldo. Foi na manhã de segunda-feira, as razões ainda estão sendo investigadas. Parece que já havia aí um problema com esse agressor que fazia brincadeiras. Isso a polícia também investiga, mas assim, desferiu uma facada, um objeto cortante de trabalho que atingiu o coração e matou, né, o Marcelo, quer dizer. Aí olhamos o outro exemplo que aconteceu em Tapera, de uma desavença comercial, que se sabe até o momento. O rapaz vai lá, né? Isso no final da tarde, às 5h21 da tarde, desce e explode um carro de alguém ali. Uma desavença comercial que se sabe até o momento, talvez até tenha alguma outra motivação, mas não importa, quer dizer, sempre se encontra uma razão para as coisas, quer dizer, não há cabimento uma coisa dessa. Neste caso aí, uma revanche do ponto de vista econômico, né? É material, vou botar fogo no carro do meu rival, sei lá como qualificar isso aí. Mas pode evoluir, esse é que é o problema, pode evoluir por uma questão até física, por uma tentativa de homicídio, por que não? Porque as pessoas estão desequilibradas, né? Essa é a verdade. E outra coisa, foi no meio da rua. Então não tem justificativa, tomara que a polícia chegue ao autor deste crime aí e consiga solucionar tudo. Não, e o risco que foi, ninguém ficou ferido, mas poderia ter ficado, porque olha a explosão, né? Quando eu vi ele colocando, não sei se é a gasolina que ele usou ali, possivelmente sim. Foi gasolina. Possivelmente sim, mas olha só, colocando em risco. E o risco para ele, sem dúvida. Tá vendo? Olha, ele riscou o fósforo ali, ó, junto aos gases que vinham desta gasolina que ele jogou no veículo. E olha, espalhou até pela parte de trás, quer dizer, ele coloca na frente, né, e pegou fogo em boa parte do carro. Lembrando que ninguém ficou ferido, poderia até ter ficado, poderia ter sido muito grave. Olha, ó, ele começa a botar, ele joga em cima e aí a gasolina se espalha e cai ali atrás, embaixo do porta-malas. Por isso que o fogo vai até lá, né? Por isso que o fogo vai até lá. Não, poderia ter sido uma tragédia. Poderia explodir o carro, outras pessoas terem ficado feridas. Quer dizer, uma coisa totalmente absurda. E assim vai. E aí, a pessoa, não se sabe se quem colocou o fogo foi, se teve algum mandante ou se foi a própria pessoa. Quem é que estava no carro dirigindo também, né, Glauco? Isso aí a polícia está esclarecendo, até para saber se esse rapaz aí que botou fogo realmente era diretamente envolvido ou não. Atenção, chamado urgente, 12h09, tem operação acontecendo agora aqui em Porto Alegre. Pode colocar a sirene. O Lucas Abate está acompanhando e tem as informações para a gente. Que operação é essa, Lucas? André, operação em andamento na região central de Porto Alegre. Neste momento, mais de 230 agentes mobilizados na região da Voluntários da Pátria. Uma operação contra furto e roubo de fios de cobre, André. Opa. Diversos locais estão sendo vistoriados e, neste momento, os fiscais da Prefeitura, Brigada Militar, Polícia Civil chegaram em um estabelecimento aqui e olha o que tem ali no chão, André. Nossa. As lâmpadas de LED que estão sendo instaladas por Porto Alegre, em vários parques, em várias vias. Muitas que foram furtadas aí nos últimos dias. A gente sabe que tem um aumento expressivo no número de furtos nos últimos tempos. Lâmpadas, hidrômetros, fios e tudo isso eu tô contando aqui, ó, André. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pelo menos 7 lâmpadas foram encontradas nesse local. Diversos fios de cobre também
carrinho de supermercado, um grande material que foi apreendido. A informação preliminar que a gente tem por aqui é que esse local vai ser interditado pela prefeitura. Eu vou pedir para o Cristiano me mostrar mais ao lado, aqui à nossa esquerda, olha, André, um caminhão que estava por aqui também. Os fiscais tiraram tudo que estava de dentro dele. Tem tanto objeto por aqui, André, tem até resto de balanço de praça, aquelas estruturas de ferro que sustentam os balanços, mais fio de cobre. Olha aqui o tamanho desse rolo por aqui, André, que está sendo analisado até pela CE, por outros órgãos aqui para verificar de onde foram levados. E deixa eu ver se eu me aproximo aqui do comissário Zoc, secretário adjunto de Segurança de Porto Alegre, vai fazer um quebra-queixo aqui com a imprensa para falar sobre a operação de hoje. Sim, essa operação integrada teve o intuito de combater esse ferro velho, né? E esses gastos que estão gerando para a prefeitura, né? E inclusive agora conseguimos aqui nessa ação conjunto Polícia Civil, Romu, Guarda Municipal, Brigada Militar, equipe de bombeiros, a fiscalização, a SAMU também, e a gente encontrou então essas luminárias que são dos parques, né, que foram furtadas, né, de algum momento, e pararam aqui nesse estabelecimento que vai ser interditado pela equipe dos bombeiros. É possível estimar o tamanho da apreensão, além dessas luminárias aqui que chamam bastante atenção, quantidade de fios de cobre? Sim, é bastante produtos, né, hidrômetro também, fios, né? A fiação de telefonia. É bem grande essa apreensão que a gente realizou hoje, na manhã de hoje aqui. André, certamente muita gente até nos últimos dias deve ter visto, né, muitos locais, sinaleiras fora de operação, pontos da cidade sem iluminação. Verdade. Justamente por conta disso. Agora o secretário responde sobre uma lei que vai ser sancionada aqui em Porto Alegre para tentar interditar e barrar o trabalho desses ferros velhos. Em Porto Alegre. Secretário, só rapidamente, está tendo uma lei que está sendo planejada pela Prefeitura para tentar impedir esse tipo de ação. Qual é a ideia desse projeto? Sim, já foi votada, agora falta o prefeito assinar. E essa lei ela vai nos ajudar em muito, né? Esse combate aí desse comércio ilegal que traz um prejuízo enorme para Porto Alegre, para a sociedade, enfim, para todo o estado, vamos dizer, né? Porque esse equipamento também ele passa para outros lugares, não fica só em Porto Alegre. André, a gente vai mostrar aqui vai ter uma prisão em flagrante pelo furto dos fios, ocorreu aqui, o local vai ser interditado. Deixa eu mostrar como é que está a ação aqui do lado de fora. Olha só, a gente está em bastante reciclagem, tem esse caminhão, diversos órgãos por aqui, população também bastante curiosa acompanhando a ação. Olha só a quantidade de muita sucata, muitos catadores de lixo também. Infelizmente a gente sabe que aqui na região muitos usuários de droga acabam também frequentando esse local, então por isso o foco da operação de hoje, porque se tem uma suspeita, 15 estabelecimentos aqui da região foram verificados, foram vistoriados e foi demonstrado que nesses locais poderia ter furto de fios de cobre. A gente acompanhou em outros pontos, Cristiano, vem um pouquinho mais comigo aqui, a gente acompanhou em outros pontos aqui, só para localizar o pessoal aqui, ó, Voluntários da Pátria, região da Vila dos Papeleiros. E em outros pontos também teve prisão em flagrante, não sabemos exatamente se pelo furto de cabos ou prisão de foragidos. E em seguida, mais para lá, onde era o antigo prédio da Secretaria de Segurança Pública, vai ter uma entrevista coletiva, aí sim com o balanço da operação. Mas André, de fato, é um crime que aumentou e bastante nos últimos tempos, o preço do cobre disparou, quase dobrou no mercado internacional, então acaba atraindo muito desses furtos. Eles furtam uma grande quantidade, trazem para um desses ferros velhos e saem com dinheiro na mão já para consumo de drogas. Então, os alvos hoje, os receptadores, pessoas que estavam recebendo esses fios de cobre, André. O Lucas Abate continua acompanhando e a gente vai atualizando as informações ao vivo, a operação que acontece no centro de Porto Alegre. Lembrando que o trabalho de reciclagem é um trabalho de extrema importância. Agora, André, o que não pode ter é um local que recebe materiais, produtos que são roubados e muitos roubados de praças públicas. Diga lá, Lucas. Não, a informação que a gente recebe agora da assessoria de imprensa ali da Prefeitura, da Secretaria de Segurança, é que nas próximas horas um balanço vai ser divulgado pela Secretaria de Segurança Pública, também pela Prefeitura de Porto Alegre, mas a gente já consegue ver. Só nesse local aqui, André, que vai ser interditado, uma grande quantidade de materiais.
e tem tantos outros ferros velhos, até a região da rodoviária, diversas apreensões foram realizadas. Até daqui a pouco, Lucas voltando, trazendo detalhes. Lembrando que faz poucos dias o prefeito Sebastião Melo disse que teria uma operação dura contra o roubo de fios aqui em Porto Alegre, que é algo que já extrapolou. Tanto é que a prefeitura, agora no aniversário em março de 250 anos de Porto Alegre, anunciou que as praças públicas em Porto Alegre teriam prefeitos, ou seja, pessoas encarregadas de cuidar das praças. E uma destas ações, um dos objetivos desses prefeitos de praça, seria justamente esse, a proteção desses roubos contínuos, que acontece a todo instante, a qualquer horário do dia e da noite. Portanto, operação que acontece, o SBT segue acompanhando, o Lucas está lá e em seguida nos traz outras informações. 12h15 minutos e a polêmica dos shows nacionais, Glauco, em cidades pequenas, Brasil afora, pois é, chegou a polêmica que é o Rio Grande do Sul. O município lá dos Campos de Cima da Serra, de pouco mais de 11 mil habitantes, vai desembolsar R$500 milhão para contratar os artistas. O Ministério Público acompanha esse caso e a população questiona: vale a pena? Há retorno financeiro? Um evento como este, uma contratação como esta? O Ministério Público vai cobrar informações à Prefeitura. Na reportagem do Guilherme Fadanelli, a gente explica. Nunca uma fruta causou tanta polêmica. Ela até parece com uma melancia, mas é, na verdade, a gila. Em Bom Jesus, um evento vai divulgar as iguarias feitas à base da fruta. A festa está programada para julho, mas até lá haverá muita discussão, já que esta edição acabou afetada pela polêmica da contratação de shows nacionais por prefeituras de cidades pequenas. Aqui, o gasto com as apresentações musicais chegará a R$520 mil. O cachê mais alto será da dupla Simone e Simária, R$380 mil. Os moradores questionam a contratação. Tem que fazer mais economia e ajudar mais quem precisa, eu acho, né? Eu não sou contra, mas tinha que ter dinheiro de sobra, né? As pessoas que vêm de fora vêm passear, vêm um dia, eles não verem como a população está passando, eles não verem isso. A agricultura e a extração de madeira são as principais fontes de renda dos 11.200 habitantes do município. Gastos como esse contrastam com a falta de investimentos públicos em algumas áreas, como a habitação. Com o desemprego, dezenas de famílias invadiram terrenos para ter onde morar. Alguns até mostram papéis da prefeitura indicando o número do lote, mas aqui não tem infraestrutura. Falta o saneamento do esgoto, né? A rede elétrica, que é tudo dando um só, que daí fica só caindo, fica queimando os eletrodomésticos de dentro de casa. Esse dia estava pegando fogo ali no poste, isso é perigoso, porque se pega nos fios, pega em todas as casas, né? Já os professores da rede municipal cobram o cumprimento da lei do piso nacional, ratificada pela Câmara de Vereadores. E nós estamos há 6 meses já negociando com a prefeita, com a administração pública, e não tivemos ainda um resultado. A prefeita rebate as acusações, afirmando que obras estão em andamento na cidade e diz que os valores dos shows ainda não foram pagos. A intenção é quitar os cachês com o valor arrecadado na venda de ingressos, mas não se descarta um complemento com dinheiro público caso as contas não fechem. Nós vimos aí grandes produtoras, outros municípios também promovendo grandes shows, que também contam com a venda dos ingressos para custear a despesa do show. Ainda de acordo com a prefeita, o processo para a contratação foi aprovado pelo jurídico do município. O Ministério Público não constatou nenhuma irregularidade, mas vai analisar os contratos com os artistas. Pois é, sobre a área que nós mostramos na reportagem com habitações precárias, a Prefeitura diz que está impedida pelo Ministério Público de fazer qualquer melhoria, né? Esta foi a resposta. Agora, é uma questão muito polêmica, porque a alegação de muitos municípios, né, Glauco, é justamente para divulgação e que a renda, né, do evento seria suficiente em algumas situações para pagar o artista. Mas como é um dinheiro que tu não sabe se vai entrar ou não, se vai dar público ou não... É um risco, né? Aí é de risco. E aí a gente pediu a opinião das pessoas a respeito disso. Por isso a gente sempre convida para que todo mundo participe, né, do SBT Rio Grande, mandando mensagem. A gente tem na tela aí o nosso número e vamos olhar o que dizem os nossos telespectadores internautas. O Douglas Bota: é uma via de mão dupla, pois nos eventos há uma grande movimentação comercial no entorno. É o que a gente observou. Vamos a outra participação, a Lu Mari.
Isso vai além dos shows, tem que ir na máfia dos jabás. Empresários que monopolizam os meios de comunicação e abafam os estilos regionais e novos talentos de serem conhecidos pelo grande público. Tá aí a opinião da Lumari. Outra opinião do Wagner Camini: deveriam gastar o dinheiro com artistas locais também. Mais uma observação, né? Não só artistas nacionais, mas locais também. É o que vem fazendo lá em Pelotas. Muitos artistas locais se apresentando na FenaDoce. Tainan Ferrari: tirando o dinheiro da saúde para pagar shows milionários. Muito errado. Portanto, é uma questão de extrema polêmica. Meu amigo Glauco Paza, tá aí o telefone, 98027-5113, hein, Glauco? É polêmico, mas eu posso dizer o seguinte, ó, ninguém tá sem razão, tá? O problema é o risco, realmente, como a gente já abordou, né? A que ponto chega a administração para assumir esse risco de repente, ter que complementar, né, num cenário de tanta necessidade? Bom, é uma discussão realmente. Verdade. E o Fadanelli tem outros detalhes a respeito, né, dessa polêmica que começou pelo centro do país. Aliás, várias polêmicas nos últimos dias envolvendo artistas e grandes nomes de artistas, até que se chegou a essa investigação dos valores pagos em cachês, né, Fadanelli? Exatamente, André. E olha só, fazendo essa matéria, eu estive lá em Bom Jesus na segunda-feira, conversando com todas as partes. E uma informação importante, referente àquela questão dos professores, o Sindicato dos Municipários disse que esse reajuste que eles estão pedindo desde janeiro representaria R$80 mil por mês a mais no gasto com folha de pagamento do município. Como é que seja, Fadanelli? Pode repetir? O gasto para dar esse reajuste que eles estão pedindo para equiparar com o piso nacional seria de R$80 mil por mês na folha de pagamento do município. Ou seja, é um valor que eles questionam, porque se não tem dinheiro para pagar o piso para os professores, por que pode empenhar esse dinheiro, né, e assumir esse risco? É o mesmo em outras situações, mas aí é o que diz o poder público, no caso as prefeituras e próprios governos estaduais, é que esse seria um evento. Diferente no caso, funcionalismo, em que seria um aumento, né? Permanente. Permanente. Não estou dizendo que está certo nem que está errado, só estou falando o que imediatamente os gestores eles alegam. Isto é um evento específico e não um aumento que vai significar aí todos os meses aquela obrigação. Polêmica que também tem uma outra questão, André, diga. Que é o seguinte: conversando com comerciantes, pessoal do setor de serviços, eles também estão em dúvida se o retorno vai ser o que é esperado, né, em termos de restaurantes, hotéis, porque são apenas 4 dias de festa, né, para todo esse investimento, que só em shows R$520 mil, mas ainda tem contratação de toda a estrutura para a realização dos shows. Uma arena vai ser montada, tem contratação de geradores, segurança, enfim, o gasto é bem maior do que esses cachês aí para os shows. E tem a questão de localização do município, a distância, né? O público de outras cidades que vão participar desses eventos também, né, Glauco? E de tudo isso ficou mais uma pergunta. O que é a Gila? Eu, sinceramente, não conheço. Gente, eu vou ser sincero, não conhecia. A argila eu conheço, mas a argila... Gila eu não conhecia. Mas, Glauco, tu chegou a dar uma olhada ali no início da matéria, eu fiz questão de mostrar a Gila para as pessoas entenderem o que é a Gila. Ela dá, Glauco, assim, no mato mesmo. Ela não tem uma plantação de Gila. Ela tá ali no mato, é uma planta que é como se fosse uma trepadeira. E da Gila se faz... parece uma melancia. E da Gila se faz docinhos, se faz compotas, enfim. Eles transformam a Gila em outros produtos. Até difícil, né, André, de falar, a gente confunde com argila, né? Argila. E aí o nome da festa é a Festa da Gila, é isso? Isso, agora vai ser a 15ª edição da Festa da Gila, e aí eles adicionaram também a 8ª edição do queijo serrano, que é um queijo típico lá de Bom Jesus, vocês devem conhecer. Isso é então eles juntam as duas festividades agora, ali para trazer a Gila e o queijo serrano. Deixa eu colocar aqui uma dúvida. Essa agila seria o nome técnico, né, do popular chamado a melancia de porco? Porque tem uma melancia que tu pode aí fazer doce. Na verdade, a melancia é comum também, mas não sei se seria essa. Quem puder nos ajudar, atenção, agricultores, pessoas do campo, vão descobrir, vão explorar a Gila, hein?
É ou não é verdade? Vamos explorar, porque o nome não me é estranho, mas pouco se fala. Mandem pra gente, Gila, que eu quero ver como é que... Pedir pro Jean, já vai nas nossas redes sociais, o Jean, nosso colega, vai já fazer uma postagem pra gente falar, porque o nosso estado é um estado muito rico. Nós temos, nossa, quantos municípios, quantos produtos, uma riqueza enorme. Quem sabe a gente descobre outras frutas também, né? Outras riquezas do nosso Rio Grande. Vai lá nas nossas redes sociais e vão falar o que se faz com a Gila, se tem a ver com a chamada melancia de porco ou não. Nos ajudem, é o pedido que a gente faz, e nos apresentem também essas curiosidades, né, de cada região, das suas regiões, porque eu vou te dizer, o que a natureza nos oferece aqui no estado, em termos de frutas, de paisagens, de locais, é algo espetacular e a gente precisa explorar. Muito obrigado, senhora Gila. Senhor Fada Neve. Fada Neve. Valeu. Meio-dia e 25 minutos, olha só. Fizeram uma limpa no canteiro de flores. Nós falando aqui da Gila, valorizando. Mas que história é essa? Limpar o roubo. Mas não creio no que eu tô vendo, Glauco. Olha, cadê as mudinhas? São crisântemos que estão ali, Glauco? Eu ia perguntar para o nosso produtor rural aqui da emissora que tipo de planta é essa, seu André? A imagem a gente não consegue. Ou é o amor perfeito, que é uma época... Não. Porque... Mas é cravo, segundo informações. São cravos. Cravinhas. Tá? Isso. Agora, essas pessoas que passam na rua e pegam as plantas alheias, não é exatamente criminosa, mas não é certo, né? Quem não, nunca, dia, hein? A gente estava comentando aqui, quem não teve vontade de pegar uma plantinha? É verdade, quem nunca teve vontade. Logicamente que a gente até tem, a gente namora, eu gosto de pedir, né? Exato, aí que tem um sabor melhor, né? É aí que eu ia chegar, e muitas vezes não é ofensa, aliás, na maioria das vezes, não é ofensa alguma pedir, me dá uma mudinha. Só que isso que aconteceu... lá em Rosário do Sul, na rua General Canabarro, não está certo. Não está certo porque essa senhora passou aí pela rua, e isso era em torno de 12h30, e ela foi ali no canteiro alheio, pegou a plantinha e saiu como se não tivesse acontecendo nada. Só que a câmera de monitoramento da própria casa flagrou. Ela até deu uma corridinha ali, viu? Ela sabia que tinha feito coisa errada, tá? Ela só esticou o braço para dentro, pegou e saiu com essa muda de cravo. Arrancou com raiz e tudo, logicamente, para plantar. O proprietário ficou indignado. Mas é só uma plantinha. Olha, não é bem assim, tá? Exemplo tem que ser dado para plantinha e para barra de ouro. Atenção, a gente volta em seguida a esse assunto. Vamos até o centro de Porto Alegre, acontece uma operação da polícia contra o roubo, né, de equipamentos, de praças públicas, de fios. O Lucas acompanha a operação e tem informações para a gente ao vivo, Lucas. E pelo que a gente acompanha por aqui, André, pelo menos 2 presos, grande quantidade de material já foi apreendida por aqui, incluindo lâmpadas LED do Parcão. E a gente conversa ao vivo agora com o Major Schmidt, respondendo pela zona aqui, pelo 9º Batalhão, Major, para saber, o senhor entrou ali naquele ferro velho, o que tinha ali dentro, o que o senhor encontrou. Boa tarde, obrigado por conversar com a gente. Boa tarde. Como tu disseste ali, foram encontradas aqui, assim, tudo que eu falar aqui, né, para todos os demais aqui também é muito incipiente, tá acontecendo agora, então é muito geral, né, vou dar as informações que forem possíveis. Foram encontradas aqui 6 luminárias que foram furtadas da Redenção. Então foram encontrados nesse local. Há alguns fios também ali. Eu observei carrinhos de supermercado também. O cidadão responsável ali pelo estabelecimento já foi preso e já foi conduzido, e estão sendo tomadas as devidas providências referentes a esse furto de luminária. Os alvos de hoje são os receptadores, quem estava recebendo esse material do furto. Exatamente. Hoje essa operação integrada aqui, ela é para a receptação, né? Seja de furto, de roubo, né? Essencialmente furto de fios e cabos. O foco é esse. Receptação nesses 15 pontos que foram estudados, foram escolhidos, estudados, analisados, para que se possa fazer essa ação. Ô André, a gente segue acompanhando aqui, olha só, nesse exato momento, que acontece do lado lá, Guarda Municipal interditando o estabelecimento, tá? Situação do momento agora, a Guarda interditando o local onde teve essa prisão, onde as lâmpadas foram encontradas, e também
essa grande quantidade de fios de cobre. Até em seguida a gente pode voltar ali para conversar com o Major Schmidt. Ele estava trazendo um balanço justamente da prisão, André, mas eu só quis chamar a atenção para o momento exato em que o local é interditado pelo Corpo de Bombeiros e pela Prefeitura de Porto Alegre. Qualquer coisa nos chame. Lucas Abate acompanhando esta operação contra roubos de fios, de luminárias, enfim. Por isso a gente entende muito das situações, sinaleiras apagadas, praças às escuras, ruas às escuras. Atenção, coloca a imagem de um prédio agora ao vivo pra gente. Coloca a imagem, tá vendo aí a imagem desse prédio? Um homem caiu do 10º andar desse prédio. O Glauco vai contar pra gente, mas o que se explica, o que aconteceu, Glauco? Vamos lá, esse prédio aí fica na Avenida Borges Medeiros, no bairro Praia de Belas, aqui em Porto Alegre, um local de muito movimento, local muito conhecido, né? E segundo a Brigada Militar, a vítima atingiu durante a queda uma estrutura do teto de uma garagem que fica no térreo, nos fundos do edifício, que amorteceu o impacto da queda deste homem no solo. Wagner Luiz Gonçalves Teixeira, de 20 anos, foi encaminhado com vida ao hospital de pronto-socorro. Ele estaria instalando um aparelho de ar-condicionado no prédio quando teria sofrido esta queda. Repetindo, 10º andar deste prédio, ou seja, uma altura muito grande e daqui a pouco, né, em instantes, esperamos ter informações sobre o estado de saúde desse homem que foi conduzido, logicamente, para atendimento. Isso foi há pouco, né? Foi há pouco, foi agora há pouco. A gente, inclusive, recebeu essas imagens faz poucos instantes, porque ele ainda está em atendimento. É ao vivo essa imagem, conforme a gente tem informação aqui. O Jefferson, nosso cinegrafista, está lá acompanhando, porque a movimentação ainda existe, até porque a polícia quer saber o que aconteceu exatamente, se ele se desequilibrou. A princípio havia uma informação de possibilidade de suicídio, mas a própria polícia disse que esse homem não estaria fazendo a instalação de um aparelho de ar-condicionado. De repente não estava com a estrutura disponível, isso também é outra coisa que tem que ser analisada, André. A gente vê a viatura da Polícia Civil, portanto, imagens ao vivo, um trabalhador em frente que caiu... ao parque, né? Exatamente, em frente ao Parque Marinha ali, né? Isso. Parque Marinha, a viatura da Polícia Civil, o prédio é esse aqui. É esse prédio. Deixa eu tentar contar mais ou menos 10 andares. 1, 2, 3, 4, 5... Nosso cinegrafista tem que estar 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pode parar um pouquinho a imagem. Seria mais ou menos, né? Nesse aqui a gente não sabe se começa do 2, enfim, mas seria mais ou menos essa altura aqui, ó, em algum destes andares. Eu tento observar onde não tem, esse aqui tem ar-condicionado, me parece que este aqui ainda não tem, este andar ainda não tem, e seria de um destes andares em que este trabalhador, portanto, mas tem um detalhe, se desequilibrou tem um detalhe e caiu. Que ele era na parte de trás do prédio. Entendi. Então ele caiu em cima da cobertura, tá, inclusive da garagem lá da parte de trás. Entendi. E esse prédio aí, um fator curioso, é um prédio em que o técnico da seleção brasileira, o Tite, tinha ou tem um apartamento. Ainda não sei se ele mantém esse apartamento aqui em Porto Alegre. Bom, lembrando que esse profissional está sendo atendido e a gente deseja, né, que, olha, renasceu porque caiu do 10º andar, teria se desequilibrado, né, Glauco? Então é no lado oposto a esse que nós estamos vendo, correto? Exatamente. Certo, do lado oposto. Acidente que aconteceu aí cerca de 1 hora, um pouco menos, aqui na Zona Sul de Porto Alegre. 12h33 agora. Durante a quarta-feira, alguns bairros da cidade, aqui da capital gaúcha, estão sem água por causa de obras do DEMAI. E o Glauco sabe quais são esses bairros, obras que a gente sabe que são necessárias porque a nossa rede de esgotos é muito antiga, Glauco. Pois é, são 4 bairros da Zona Norte de Porto Alegre, são eles: Anchieta, Humaitá, São João e Navegantes. E vamos às explicações, tá? É mais uma etapa das obras da nova adutora da rua 18 de novembro, que fica justamente no bairro Navegantes. Agora tem até interrupção de trânsito, tá? Preste atenção você, motorista, o corredor de ônibus, inclusive para quem anda de ônibus de coletivo, tá? O corredor de ônibus da Avenida Sertório está interrompido nos 2 sentidos da via, na altura da rua Dona Sebastiana. A Sertório também vai estar bloqueada entre as ruas Dona Margarida e Augusto Severo. Na verdade, já estão no sentido bairro Centro. O objetivo desta obra aí, reforçar a tubulação do abastecimento na região do entorno da Arena do Grêmio. E como a gente lembra, antes de ser construída a arena, aquela região ali era
praticamente deserta, né? Hoje não, ela tem uma densidade populacional muito grande, cresceu muito. Por isso, essa obra se fez ainda mais necessária. As obras da rua 18 de novembro foram reativadas em 2020, depois de ficarem interrompidas por cerca de 4 anos. E o motivo? Contratempos da construção da trincheira da Avenida Ceará, que foi uma novela, né? Ficou paralisada também por um bom tempo e agora a gente espera que essa obra resolva os problemas de abastecimento daquela região, André. Muito bem, e tá ali o telefone, segue o nosso telefone 519-8027-5113 para o nosso telespectador participar aqui com a gente. Por falar em telespectador, Glauco, deixa eu mandar um abraço muito especial para uma telespectadora de Lagoa Vermelha, a senhora Karime Serri, que é mãe, inclusive, do nosso colega, o rei Arthur, o Arthur Serri. Grande Arthur, Dona quer Karime, ser grande não. Dona Karime, ó, beijo muito grande para a senhora que nos acompanha todos os dias, sempre ligadinha aqui na gente. E olha, o pessoal da Zona Sul do estado, que eu fui na sexta-feira, também, olha, que audiência na região de Pelotas. Muito obrigado aos nossos telespectadores pelo carinho de sempre. E a dona Karime Serri de aniversário, um beijo e um abraço muito especial no dia de hoje, certo? Beijão. Muito bem, 12h 35 minutos, atenção. Animais em situação de maus tratos em Santa Maria foram resgatados pela polícia. Confira agora num giro de notícias. Após receber uma denúncia anônima, a polícia localizou uma cadela acorrentada, sem abrigo, e um coelho que estava preso em uma gaiola minúscula, em meio a muito lixo. A vigilância sanitária foi acionada e o proprietário do terreno, que é alugado, foi identificado. Ele vai pagar multa, pois foram encontrados focos de mosquito da dengue. O proprietário do terreno afirmou que não sabia da existência dos animais. O suspeito não foi localizado, mas vai responder a inquérito policial por crueldade com animais. 600 quilos de alimentos impróprios para o consumo foram apreendidos pela Polícia Civil e por fiscais do governo em 3 mercados e um açougue de Taquari. A mercadoria foi inutilizada e os comércios autuados. Além disso, um dos mercados teve seu depósito totalmente interditado. Os responsáveis pelos estabelecimentos comerciais responderão por delito contra as relações de consumo. Uma casa foi consumida pelo fogo no município de Soledade na noite de ontem. De acordo com o proprietário, felizmente ninguém estava na residência no momento do incêndio. Os bombeiros estiveram no local e controlaram as chamas. As causas serão investigadas. 12h 37 minutos, foi preso o homem que tentou roubar um carro e atirou contra o motorista numa das principais ruas em Santa Maria. Foi domingo à tarde, eu acho, né, Glauco? Foi domingo. Na segunda nós mostramos aqui. Conta pra gente, então foi preso, um deles foi preso, é isso? Ah, o outro já tinha sido preso, né? Exatamente. Foi preso agora, este que está destacado aí na nossa imagem, né? Que foi o atirador, inclusive. Ele atirou contra o carro, a gente está vendo o momento da ação deste criminoso. Ele estava naquele carro de trás ali, desceu, bateu violentamente contra o vidro, atirou e acertou inclusive o braço do condutor da vítima, né? Bom, o motorista do carro dos criminosos já tinha sido preso e aqui vale destacar que ele era ou seria um estudante de direito, não o atirador, como foi divulgado anteriormente. A polícia fez uma troca ali. Então, o motorista já tinha sido preso e agora, então, foi preso este homem que atirou contra esta vítima. Eles não conseguiram, inclusive, levar o carro, não conseguiram efetuar este furto, este roubo, na verdade. E você viu ali na imagem que o atirador voltou para o carro dos bandidos, enfim, e ambos foram embora. Mas vamos ouvir a delegada responsável pelo caso, ela vai dar a versão deste criminoso que foi encontrado numa casa lá em Santa Maria com roupas que ele usou naquele dia, inclusive com munições da arma que ele usou para atirar nesta vítima. Vamos ouvir a delegada. Ele alega que a vítima reagiu, mas é por óbvio que a vítima não reagiu, né? A vítima não teve reação nenhuma, né? O carro era automático, né? Então ali deu algum problema, ele estava nervoso, ele estava muito nervoso, tanto ele quanto o outro indivíduo haviam feito uso de entorpecentes momentos antes da prática do crime. E agora tu vê, né? Quase que a vítima ainda é a culpada, tu entendeu o negócio?
Pois né? né? Aí o criminoso disse que o cara reagiu, eu fui assaltar e ele reagiu, Glauco. Não, como se o simples fato, de repente, do motorista tentar se defender fosse uma ofensa, motivo... A surpresa, o susto. Para o bandido atirar, né? Agora, mais detalhes, tá? Ele tem 24 anos, é um jovem, plena idade para poder trabalhar, né? Tem um histórico de roubo, receptação, tráfico e olha só, quando era adolescente respondeu por ameaça e homicídio qualificado. Bom, agora ele estava no regime aberto, mas surpresa, ele tinha rompido a tornozeleira eletrônica. A delegada falou mais sobre a identidade desse criminoso. Vamos ver. Algo que também não nos surpreendeu, que a gente já trabalhava com essa possibilidade dele ser de outra cidade, o que acabou se confirmando. Ele é da região metropolitana de Porto Alegre, ele é de Sapucaia do Sul, e ele é foragido do sistema prisional. Disse pra gente que ele veio para praticar o roubo do veículo, que ele levaria para a região metropolitana para vender por R$2.000. Meu Deus do céu. 2.000, André. Ou seja, achou, já tinha, então é uma encomenda, é isso? Será? Dá a entender, inclusive, o modelo do carro, que seria justamente para isso, para trazer para a região metropolitana e entregar para... repassar esse carro. Tá. E aí ele entraria no carro e já vinha dirigindo, ele que estava sob efeito de drogas. Geralmente assim, o que eles fazem é esconder o carro, né? Para fazer esfriar, o tal... né? Exatamente. Até porque o carro estava com o vidro quebrado, né? Mas Glauco, em algum ponto ele ia ter que dirigir. Ele não conseguiu porque o carro era automático ali, parece que se atrapalhou, como disse a delegada. Mas significa que ele ia dirigir até um local. Sim. Então imagine, ele ia dirigir um carro, não tinha muito conhecimento, sob efeito de drogas, circulando pelas ruas. Imagino que poderia ter acontecido também, Glauco. E lembrando, isso foi na rua Venâncio Aires, que é uma das principais ruas de Santa Maria, em frente a um quartel, André. Era domingo, mas é em frente a um quartel e tinha movimento na rua, como deu para ver, né? E o motorista, que no caso está ali dentro do carro, é um estudante de direito. Sim, este que seria então um estudante de direito. Que foi preso já tinha sido no preso. Começo foi identificado como sendo o atirador, mas não, seria um motorista do carro. Agora veja, Glauco, uma pessoa parou numa sinaleira, era início da tarde, foi em Santa Maria, domingo, pode acontecer com qualquer motorista. Qualquer motorista. E ele ali foi pego de surpresa, né? Ainda à noite, as pessoas têm mais cuidado. Percebam que não existe horário, não existe rua tranquila, não existe rua escura ou com luminosidade. Infelizmente, o risco ele é constante. Você falou uma coisa importante também, André. Ele entraria no carro e sairia dirigindo, traria o carro dirigindo. É uma coisa também que eu não sei como é que ia funcionar. Sabe por quê? O carro estava com um furo na porta do carona também, por causa do tiro. Do tiro, né? O tiro atravessou o estofamento e passou pela porta também. Talvez fizesse algum conserto, a gente não sabe, né? A gente não sabe se foi por encomenda. Aí, a partir do momento em que... Porque quem começou a bater no vidro foi o próprio assaltante. Sim. Foi o assaltante que bateu no vidro e que estourou o vidro, né? E até com uma certa dificuldade, porque devido ao filme, né? Aquele filme protetor, o vidro ele não caiu imediatamente no chão, tanto é que ele teve que bater. Ele dá o tiro. Ele podia ter matado esse motorista a queima-roupa. Sem dúvida. Olha, momento de pânico em plena Venâncio Aires. A distância do revólver para a cabeça desse motorista, Glauco. Tá louco. Não. E se tivesse mais alguém da família ali também, né? Meu Deus, assustador, assustador. 12h 43 minutos, a gente segue, 16 graus é a temperatura nesse momento. Lembrando sempre para a gente preparar o pessoal para o frio que vem no final de semana. Temperaturas muito baixas, a gente não vai ter um volume de chuva muito expressivo. Vai ficar o tempo assim meio nesta instabilidade. Aos poucos a umidade vai indo embora, porque é muito úmido, né, Glauco? Nossa. E aí, então, para o final de semana, a gente começa a ter mais sol e muito, mas muito frio, com temperaturas aí, uma média de 5 e até menos de 5 graus na capital. Imagine em outras regiões, tanto nos campos de cima da serra, na serra e também na fronteira. Bagé, por exemplo, sexta-feira com previsão de 0 grau. 12h44 e atenção, deve se apresentar ainda hoje o funcionário da metalúrgica que matou um colega depois de uma discussão na pausa do café. Foi na manhã de segunda-feira. A Polícia Civil de São Leopoldo aguarda o comparecimento do autor do crime que matou o colega, o Marcelo Camilo, de 36 anos, está ali na imagem. Esse é a vítima.
Quem tem os detalhes é o Fadanelli, né, Fadanelli, sobre essa investigação e o contato que já foi feito com a polícia a respeito do autor do crime, não é mesmo, Fadanelli? Pois é, André, a polícia está nessa expectativa da apresentação, né, do suspeito, da autoria desse crime, até porque a polícia quer confirmar se realmente foi a questão do cafezinho a motivação, também confirmar se a vítima fazia brincadeiras contra o autor, ou seja, tem muitas informações aí nessa história que a polícia quer confirmar, precisa confirmar para concluir o inquérito e por isso a apresentação do suspeito é fundamental. Vamos relembrar um pouquinho, André, essa história, a gente já tratou ontem, mas vale a gente lembrar um pouquinho mais dessa história. A vítima é Marcelo Camilo, de 36 anos, e olha só, nas imagens das câmeras de segurança, elas mostram a vítima com a mão no peito, André, logo após ser ferida. Aí o suspeito caminha atrás com a arma do crime na mão, um objeto usado para cortar vinil. Essas imagens a polícia também já anexou ao inquérito policial, está usando essas imagens. E agora, André, a gente tem também uma última informação que chegou agora há pouquinho para nós, que é uma nota de esclarecimento da empresa onde ocorreu esse crime. A empresa diz o seguinte, que está à disposição e sempre estará à disposição dos órgãos envolvidos nas investigações de forma voluntária e colaborativa. Que os funcionários envolvidos não exerciam, André, hierarquia um sobre o outro. Essa informação é muito importante porque foi levantada essa possibilidade ontem. Ambos se reportavam à supervisão de produção na empresa e que a diretoria e supervisão não promove, não compactua, enfim, se abstém, né, de qualquer violência, está prestando assistência à família do Marcelo, que sofre neste momento, né, um crime que jamais se esperaria, né, que ocorresse dentro do local de trabalho. É um fato lamentável que vai ser investigado, porque a informação que a gente tem é que a esposa do Marcelo, que foi a vítima, teria comentado que o Marcelo já teria dito de algumas brincadeiras feitas por esse, então não é supervisor, por este colega de trabalho. Um homem de 54 anos, aparece ele, indignado, vocês percebam que ele joga um pano no lixo e aí chama a atenção de um trabalhador que está ali do lado dele. Olha ali, ele joga algum pano ali no lixo, indignado, e aí o colega vê a movimentação e o agressor segue em direção ao Camilo com o instrumento que agrediu ainda nas mãos, que é esse instrumento aqui, que é uma faca artesanal utilizada para cortar vinil, que é um material de uso dentro dessa metalúrgica. E aí ele lavou e colocou em cima desta bancada, está aqui o instrumento. E agora aguarda-se, me parece que foi o próprio advogado, né, do agressor, que nós não temos os detalhes, nem nome, nem nada, apenas a idade, 54 anos, que ele deve se apresentar entre hoje e amanhã para a polícia, mas é uma pessoa que não tem nenhum histórico, tinha 20 anos de empresa, 20 anos de empresa. E agora a Sulcromo fazendo esta publicação nas redes sociais, até ontem respeitando, né, toda a cerimônia de despedida do Marcelo, mas se posicionando com respeito às investigações. Foi uma nota que eles publicaram, a gente pode colocar aqui a nota e trazendo esses detalhes, ó. Sempre vai estar à disposição dos órgãos envolvidos. Os funcionários envolvidos, no caso, eles não exerciam hierarquia um sobre o outro, tá? Ou seja, o agressor não era superior. A diretoria e supervisão da Sulcromo não promove, compactua ou se abstém frente a qualquer forma de violência. A Sulcromo está apoiando a família do Marcelo em tudo que necessitam. Estamos também empenhados em proteger a segurança dos nossos funcionários sem envolvimento com o caso, contra qualquer tipo de exposição e represália. Muito bem, seguimos então. Obrigado, Fadanelli, pelas informações. O Marcelo Camilo, que foi enterrado ontem em Soledade. Soledade não, perdão. Lá Sobradinho. Meio-dia, 48 minutos, olha só esta aí. A polícia prendeu um cidadão porque ele apresentou um atestado falso. Pode isto, Glauco Paza? Ai.
Quem nunca teve vontade de matar uma aula, matar o trabalho, né, André? Agora me surpreende, realmente. Olha, eu vou dar essa informação, mas me surpreende até certo ponto isso ter virado realmente caso de polícia, tá? Mas virou. E como tem que ser mesmo, porque foi uma falsidade que levou a tudo isso. Um homem de 31 anos foi preso no bairro Niterói, em Canoas, por uso de documento falso, que é esse aí que a gente está vendo na tela. Segundo informações da polícia, ele não foi trabalhar no último sábado, enviou para o chefe a foto deste atestado, alegando que não poderia trabalhar, estava impossibilitado, e isso teria sido emitido por uma unidade básica de saúde de Estância Velha. A empresa desconfiou, foi atrás de informações e confirmou. O atestado realmente era falso e aí pediu a presença do funcionário na empresa. Quando ele chegou, ele foi preso por apresentar este documento falso. Foi preso em flagrante. A polícia trabalha para descobrir, então, quem forneceu este documento para este funcionário. É mole? Tem que ir atrás. 12h50, Glauco, eu quero agradecer a nossa colega Grazi, que tem me mandado aí muitas participações de telespectadores que nos mandam mensagens, até pelo nosso número da redação. Eu quero agradecer a Jocelaine, eu quero agradecer também ao Moacir de Gravataí pelas observações, muita repercussão sobre esta operação das reciclagens. Aqui diz o Jairo Santos de Tramandaí, operação contra os ferros velhos que está sendo desencadeada em Porto Alegre, deveria ser desenvolvida em todo o estado. Aqui, Tramandaí é muito afetada, viu? Inúmeros ferros velhos de desmanche que compram coisas ilícitas. Tá? É o que a gente sempre fala, se tem quem roube é porque tem quem compre. Então os dois estão errados. E a gente volta lá para o centro de Porto Alegre, é isso, Luciano? Isso? O Lucas Abate está no centro de Porto Alegre nesta operação, que inclusive encontraram luminárias das praças aqui em Porto Alegre, 6 luminárias neste ferro velho, não é, Lucas? Isso, André. E os alvos de hoje foram justamente os compradores desses materiais. E nesse ferro velho, agora acabou há pouco o trabalho da polícia por ali. O que tinha que ser apreendido já foi levado nas viaturas e o estabelecimento foi interditado pelo Corpo de Bombeiros. O que tinha ali dentro, André? 6 lâmpadas LED, dessas novas que foram colocadas em vários parques, no Marinha, na Redenção, no Parcão também. E aquelas ali, agora há pouco eles identificaram, são luminárias tiradas do Parque da Redenção e também do Centro Histórico de Porto Alegre. Ou seja, André, cada vez que um lugar ficou às escuras, uma sinaleira ficou fora de operação, provavelmente os fios, lâmpadas, objetos, hidrômetros foram parar em um desses locais aqui, principalmente nesse que foi interditado. Olha só, André, esse caminhão estava aqui em frente. Ele foi todo tirado, né? Foi todo vistoriado, tudo que estava nele foi derrubado para o lado de fora. Encontraram diversos objetos que chamou bastante atenção, André. Foi até mesmo uma estrutura de ferro para balanço de praça, uma grande estrutura que também foi encontrada aqui pelos agentes. Não se tem um balanço ainda nem preliminar de quantas pessoas foram detidas e de apreensão, mas pelo que a gente conseguiu ver por aqui, pelo menos 2 presos nesse local. Informação que a gente tem é que mais perto da rodoviária, 3 criminosos foragidos também foram encontrados e foram presos. E um detalhe curioso, André, que a Brigada Militar me narrou por aqui, é que em um desses locais, no momento em que eles deram a batida e perguntaram o nome das pessoas, um deles já levantou o braço e disse: eu sou foragido, pode me levar. Então, uma situação bem atípica que aconteceu aqui na região central de Porto Alegre. Durante a tarde, um balanço vai ser divulgado pela Prefeitura e também pela Secretaria Estadual de Segurança Pública, André. Muito bem, tem o Lucas Abate e acompanhando essa operação e a manifestação dos telespectadores apoiando esse tipo de operação é muito grande, as manifestações, imensa, porque as pessoas querem isso. Afinal de contas, é roubo de fio de luz, é roubo de holofote de praça, de ruas e por aí vai. E eu acho que o que revolta as pessoas é que os moradores sabem onde é que estão, né? E por isso a necessidade das autoridades, né, combaterem também. Sabemos que há outras questões, mas enfim, precisa se combater esse tipo de crime, Lucas. Nesses últimos meses, 2 meses principalmente, tem chamado muito a atenção justamente desse tipo de situação. E eu tenho certeza que todo mundo que está em casa vai conhecer alguém que um dia chegou em casa e estava sem luz, um comércio que ficou fechado. Eu mesmo esses dias fui num comércio que fui fazer contato, eles disseram: olha, a gente está fechado
porque entraram aqui à noite e furtaram todos os fios de luz. Então, é um objeto, um bem, os fios de cobre, que aumentou tanto de preço, Sim. André, praticamente dobrou durante a pandemia, que se tornou quase que um caixa forte, um caixa rápido para esses pequenos furtos. O criminoso sobe no poste, rapidamente tira o fio de cobre, chega num desses locais e sai já com o dinheiro na mão. Lembrando, não vamos misturar o trabalho de reciclagem, que é um trabalho que eu admiro muito. As pessoas que trabalham com as latinhas dão um bom retorno financeiro, né, para as pessoas. Agora, o problema é o trabalho ilícito, que é aquele que rouba para revender para esses locais, e esse é o foco da operação que acontece na manhã e tarde de hoje, bem no centro de Porto Alegre. Túnel da Conceição, seguidamente às escuras. A gente vai passar tudo escuro, por quê? Porque roubaram 448. A 448, agora eles estão invertendo os fios na 448. Os fios não são mais na parte de baixo, eles estão botando os fios para cima. Porque antes as pessoas diziam, os fios é tão feio, não dá para fazer ele discreto, enterrar. Aí agora estão tirando, né, dos cabos que disfarçavam os fios, estão colocando para cima para que justamente as pessoas não tenham acesso. E tem aquele sino, um sino de uma igreja no interior de Caxias do Sul, faz uns 2 meses, um sino que foi roubado, né? Imagine um sino que foi roubado porque era um sino de cobre. A que ponto que se chega? Obrigado, Lucas Abate. Grande movimentação no centro de Porto Alegre por causa desta operação. 12h 55 minutos. A opinião das crianças tem influenciado cada vez mais a decisão sobre o destino das viagens em família, que representam 95% das vendas do turismo. De olho no público infantil, hotéis e parques investiram para conquistar os pequenos. Esse não é um corredor comum de hotel. Ao entrar aqui, o hóspede é convidado a participar de um acampamento na floresta. Nas suítes, as camas podem ser em formato de casa na árvore, cabanas ou até jipes. A fogueira é de mentira. Os atrativos, esses são reais. Escaladas nas redes, túneis e uma piscina de bolinhas com borda infinita. Mas a alegria das crianças tem preço. Dependendo da época do ano, as diárias podem custar, em média, R$3.000. Mesmo assim, é difícil conseguir uma vaga aos finais de semana. A rede de hotéis, que possui 20 unidades no Rio Grande do Sul, investiu R$500 mil para criar essa espécie de acampamento. Normalmente, quando os pais voltam cansados do passeio e a gente sabe que criança tem bateria infinita, eles ficam super felizes que aqui continua tendo opção para eles gastarem energia. Pensar em atrativos que agradem toda a família é uma tendência quando o assunto é viagem. De acordo com a Associação Brasileira das Operadoras de Turismo, 95% das empresas do setor têm as famílias como público-alvo. E fidelizar os pequenos é um dos segredos. 50% a criança vai interferir na escolha do destino final, né? Se ela gostou daquele hotel, ela vai querer voltar naquele hotel. Quem diria que num sábado, com termômetros marcando 17 graus, esse parque aquático estaria cheio? Aqui, os segredos são as águas termais. Afinal, toda criança gosta de uma piscina. Nunca tinha feito uma coisa parecida assim. E se eu pudesse, eu voltava mais vezes. Todo dia, na verdade. Esse outro parque apostou no lúdico para encantar as crianças e os pais. Com atrações interativas, cheias de cores e aromas, busca incentivar o público a sonhar e cultivar o amor. Então, quando as crianças vêm aqui, elas são captadas pela cor, pela magia, e aqui dentro se divertem, podem interagir com os ambientes, com os personagens. Todas as cenas, elas são montadas para a diversão das crianças, sim, mas a mensagem é muito mais para os adultos também. Eles se divertiram e a gente sai com uma esperançazinha a mais também. Sonhar, sorrir. Muito bem, 12h 58 minutos, chegou a hora do Blocão do Esporte. Lembrando que eu volto amanhã. É com vocês, Glauco Baza e Matheus Schenck. Esporte SBT. Oferecimento MrJack.bet. Palpite certeiro. Saque instantâneo. Seu Matheus Schenck, que dia hoje, hein? Olha aí. Olha 8? hoje. É um dia especial
Douglas! Que isso? O Grêmio voltou a vencer. Aliás, o que havia acontecido com o Inter, os gaúchos voltaram a vencer. Que semana, seu Chink, hein? Glauco, talvez um pouco exagerado, vocês não acham? Pelo amor de Deus, mas não ganhava nem no treino o time do Grêmio. Vocês não acham um pouco exagerado? Me digam aí, vocês de casa. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Glauco. Olha, eu não vou ser tão eufórico assim. Mas sim, o Grêmio venceu e mais do que venceu, o Grêmio teve uma atuação segura, né? Isso que acho que deixa o torcedor um pouco mais aliviado hoje, né? Você falou muito bem no início do jornal, né? Sim, eu estava assistindo, que hoje é um dia com um pouco mais de sol pelos lados da arena. E é mesmo, né? O Grêmio ganhou e não foi muito acossado pelo glorioso Novo Horizontino. 2-0, uma vitória tranquila, a gente está vendo os melhores momentos. Não foi um jogo lá com tantas chances de gol, mas o Grêmio venceu de forma segura, né? Vamos ponderar? Vamos. Eu gosto dessa palavra, ponderar. Pondere. Foi ótimo, o Grêmio venceu, aleluia, os gaúchos venceram. Teve gol anulado aí, ó. Mas assim, ó, lá vem. Esse Novo Horizontino, não, é só pro torcedor também não ficar com a ilusão de que todos os problemas se resolveram. Depois de você se ajoelhar aqui agradecendo aos céus, acho que o pessoal... Não, mas eu tô falando do resultado. O resultado era fundamental, senão, sabe o que ia acontecer? Hoje a gente ia estar falando quem que substitui o Roger. Verdade. Renato Portaluppi, nesse momento, talvez tenha desligado o telefone e não está mais aguardando aquela ligação, né? Parece que está na praia. É verdade. Mas olha só, o Novo Horizontino tem caras tipo Johnny Douglas, Lepo, Bolacha, jogadores que estavam ontem, né, nessa equipe do Novo Horizontino. Faltou o irmão dele, que é o outro Lepo, né? Bela piada, hein? Mas enfim, uma vitória segura. Tem algumas questões que o Grêmio vai ter que resolver para a semana que vem, segunda-feira contra o Sport. Aí sim, um adversário bem mais complicado. Por exemplo, vai o Thiago Santos de novo ou o Vijaçante consegue voltar a tempo? Vijaçante vai ser titular? Thiago Santos mantém-se no time? Vai ser um jogo mais... O Grêmio deve jogar um pouquinho mais fechado, né? Lembra de quem falava? Informação. Atenção. Um abraço para ele. Cabeçudo, Paulo Brito, um abraço. A informação é de que o Grêmio tenta fazer com que o Vila Sante chegue a tempo de jogar, mesmo que tenha que fazer aí uma operação toda especial. Lembrando que o Vila Sante está na seleção, né? Conexão Seul... não é perto. Não é Porto Alegre, Gravataí. Não é. Não é. Mas, enfim. Se eu tivesse que fazer essa distância todo dia, eu não viria. Moral da história, não dá pra confiar em quem tá lá. Então traz o Vila Sante de qualquer jeito. Essa é a moral. E depois do jogo, me chamou muito a atenção algumas falas, né, do Roger Machado. E uma delas, em especial, a gente separou, quando ele foi perguntado sobre como ele tá lidando com essa pressão. Afinal, nessas últimas semanas, todo jogo a gente dizia, agora é hora H pro Roger, hein? Hora H pro Roger. Boa resposta. E aí ele falou uma coisa muito curiosa, né? Sobre as roupas dele e a relação com esses riscos de demissão. Então, fala aí, Roger. O que como profissional eu faço quando vai chegando esses momentos, né? Eu, junto com a roupa do clube, eu sempre levo uma roupa paisana, né, na mala, né? Então, quando a mulher vê que eu estou arrumando uma calça, uma camisa, né, um sapato próprio, ela sabe, não tá legal as coisas, né? Muito bom. Aliás, essa é uma dica para quem tá com problema em casa de relacionamento. Sempre carrega uma cueca, uma coisa ali, né, na mochila, né? Porque pode precisar, não vai conseguir entrar em casa, de repente, né? Sei lá. O pessoal que tá, como você disse outro dia, que está no 0-0, né? Tá meio sem CEP, né? Como assim? Deixa pra lá. Olha só, mas vamos botar a tela de classificação. Vamos falar sério, Glauco? Classificação, por favor. Eu sei que falar sério às vezes é complicado, mas hoje, por exemplo, tem Bahia e Sport em Salvador, um jogo que interessa muito ao Grêmio, que aparece logo atrás desses times, né? E semana que vem, segunda-feira, o Sport vai receber o Grêmio em Pernambuco, na arena de... Aliás, não vai ser na arena, vai ser na Ilha do Retiro, provavelmente. Então, o Grêmio fica de olho na tabela e deu uma respirada também na classificação, né? O Grêmio, se não ganhasse, ficava mais distante aí do G4, né? Veja bem que quem tá ponteando, que palavra bonita, é muita distância, Cruzeiro, enfim. Mas o Grêmio tem que ficar aí no G4. Não dá... Olha, preocupa não ser campeão? Eu acho que assim, vamos lá. Quando começou a Série B, eu achava que o Grêmio tem que ser campeão. Lá vem tese. Não, rapidinho, em 10 segundos eu te respondo. Quando começou a Série B, eu achava que o Grêmio tinha que ser campeão.
Hoje em dia, meu amigo, passou aí o tempo, 6. tem que subir. 7. Boa, sobrou 2 segundos, então. Concordo. 7 para 10 sobrou 2. É que eu fiz sociais porque eu não sei exatas. Mas é isso aí. Mas além de falar sobre essa pressão, o Roger Machado teve uma outra resposta muito bacana nessa entrevista coletiva sobre o Kahneman, que é um cara que contagia o grupo, né? Um cara muito elétrico, né? Tipo o Glauco Paza na redação, assim, não dá moleza, né? Você tá ali meio dormindo, o Glauco, tu acorda. Não é assim. Tá bom. Só quando eu esqueço de tomar o remédio. Então, fala, Roger, sobre o Kahneman, fala aí. Sempre costumo colocar alguma frase motivacional no final do jogo, e nos últimos 3 jogos ela tá lá, by Walter Kahneman 2022. No jogo contra o Criciúma, ele falou, aspas, não somos cantores, não somos atores, não somos músicos, somos jogadores de futebol, somos pagos para correr até morrer e ganhar. Isso para mim resume a energia que ele deposita. E é sobre isso, né? Coisa sensacional. Não, mas é o que é. Né? É o que tem que ser feito, mas às vezes tem que escrever para as pessoas entenderem, né? E tem jogador que às vezes mesmo escrevendo não entende. Parece que não sabe ler. Mas assim, o Kahneman dá um outro espírito pro Grêmio, né? Nossa. Ele voltou para a equipe e o time contra o Vasco já teve muito mais brios, né? Teve muito mais vontade. Aquela outra palavra com T também, que a gente não pode falar muito aqui nesse horário. Mas o Grêmio teve isso ontem também. E olha bem, ontem não teve Breno, né? Que sentiu no aquecimento. Nem Bruno Alves, né? Nem Bruno Alves com Covid. Com Covid, muito bem lembrado. Agora, o Gabriel, ele assistiu o jogo, né? Exato. Então, a solidez também da parte defensiva do Grêmio explica muito, né? O Grêmio tomou 4 gols nessa Série B, Glauco. 4. O problema do Grêmio é o ataque, né? O ataque é um ataque meio de asma, né? Mas afora isso, a defesa vai muito bem. O Grêmio tomou 4 gols, é uma das melhores, se não me engano, até a melhor defesa do campeonato até aqui. Tem que ver a defesa do Cruzeiro. Mas, foi pênalti, foi, né? Sem a bola dúvida, bateu na mão do... Bateu, até me surpreendeu que o juiz, ele demorou muito até para definir a marcação. É que eu fiquei olhando o lance para ver se ele tinha levado o toque por baixo, mas não, o problema era a mão. Além do Roger Machado, seu Glauco, além do Roger, quem também falou ontem foi o Denis Abraão, né, vice de futebol do Grêmio, e ele foi perguntado sobre a situação do Lucas Leiva. Afinal, o Grêmio tá ou não tá tentando o Lucas Leiva? Tá ou não tá? Diz aí. Nós, há algum tempo, já estamos conversando. É uma conversa inicial. Foi colocado por ele a intenção de voltar para o Grêmio, e o Grêmio também demonstra uma vontade que ele retorne ao clube de origem, desde que ele se adapte às condições financeiras que hoje nós pactuamos com todos os demais profissionais. Nós estamos namorando, na fase de pegar na mão. Daqui um pouquinho... Glauco Paz. Ô, Glauco, lembra? Tu lembra dessa época de pegar na mãozinha, Glauco? Eu não lembro disso aí, claro que não. Já faz quantos anos? Sei lá. Mas enfim, atualizando, tá? Sobre o Lucas Leiva, o Grêmio atualizou a proposta. Lembra que eu falei ontem que tinha uma proposta até o final do ano, 250 mil mensais? O Grêmio deu uma melhorada, tá? Eu não sei os valores que o Grêmio ofereceu agora, mas o Grêmio ampliou o tempo de contrato oferecido até o final do ano que vem. Algo que já agrada mais o Lucas Leiva. Ele quer um contrato longo. E a informação que a gente tem, Glauco, é que foi o Lucas que procurou o Grêmio. O Lucas foi atrás dizendo, eu quero jogar aí com vocês. O que eu tenho que fazer? Quais as condições vocês me oferecem? A primeira condição era de contrato até o final do ano. Isso ele não quer. Ele quer uma estabilidade maior, quer ter um planejamento maior nessa reta final de carreira. Ele tem 35 anos. Sim. Mas essa nova proposta parece que seduziu o Lucas Leiva. Como dizem os jovens, parece que vai dar match. De segurar na mão, de repente vai dar um match. É que segurar na mão é meio anos 50, assim, né? Última posição. Eu disse que era muito difícil, que ninguém jogava só por amor. Bom, aí já muda a figura, porque o Lucas manifestou interesse, tá? O Grêmio melhorou a proposta. Então já as coisas podem andar. E não é bem aquilo que o Lucas tinha falado. Não teve nada. Teve sim. É que às vezes nem sempre dá para ser sincero nessa situação. É verdade. Glauco Paz, vamos ser sinceros aqui e mostrar o que rolou pelo mundo ontem ou não? Só se for agora. Roda aí. A noite de Série B não teve só a vitória gremista. Teve também golaço do Everton Galdino do Tombense. Meu chapéu, que pintura contra o Londrina. Só que agora te prepara para os gols contra. Isso mesmo.
Teve gol contra do Vila Nova, Daniel Amorim na vitória do Brusque. Teve gol contra do Sampaio Correia com Lucas Hipólito. Era pro outro lado, Lucas. E esse jogo teve ainda gol do Marcelo Hermes, ex-Grêmio, pro Criciúma. Ainda na Série B, sabe o que essa motoca aí tá levando? Os uniformes do Náutico. O pessoal do clube esqueceu de ir pro estádio com os novos uniformes do time de Recife. Por isso, o jogo com o Vasco atrasou. Quando a bola rolou, o Náutico perdeu e ainda levou o golaço do Figueiredo, do Vasco. Na Série A, teve gol do Wendel, aquele lateral ex-Inter, lembra? E não foi qualquer gol. O Cuiabá venceu o Corinthians graças a esse chute dele. No meio do jogo, uma cena curiosa. Olha como era o carrinho Maca lá na Arena Pantanal, em Cuiabá. Carrinho ou trator Maca? Outro ex-colorado que fez gol ontem foi o Caio Canedo, que jogou no Inter em 2013. Gol dele para os Emirados Árabes. O Caio, naturalizado emiradense. Apesar do gol, a Austrália venceu o jogo por 2-1 e vai pegar a seleção peruana valendo lugar na Copa do Mundo. E esse gramado aí, hein? Interior gaúcho que nada, tchê. O nosso interior não tem um buraco no campo assim. Isso aí foi no campo lá em Viena. Viena, antes do jogo entre Áustria e Dinamarca. Eu acho que dava pra jogar, tranquilo. Falem dos nossos gramados. Era só botar uma bola dentro daquele buraco e resolvia tudo. Tapava o buraco, pronto. Vocês reclamam por qualquer coisa também, corneteiros. Pelo amor de Deus. Tá, vamos parar de reclamar e vamos dar notícia legal pro torcedor do Inter? Depois do intervalo, tem 2 caras com pré-acerto com o Colorado. Opa! Um deles você tá vendo aí, o outro a gente vai deixar um mistério depois do intervalo. Olha o que eu ouvi aí. Vocês são muito gremistas, só falaram de Grêmio, só fala de Inter então, Schenck. Fala, vamos ver. Tá bom. Fala. Olha só, o Inter tem a pré-acerto, um pré-acordo com 2 jogadores. Começando pelo Charles Arangues. Lembra dele? O ex. É verdade. Como gosta de ex o Inter também, né? Jogador chileno de 33 anos que está jogando lá na Alemanha pelo Bayer Leverkusen. O que está acontecendo com ele, tá? Ele está no último ano de contrato. Tem uma cláusula contratual lá na Alemanha que ele pode ir embora dentro desse período de 1 ano, tá? Tá 1 ano de ir embora, pode chegar um clube lá, chegar um acordo com o Leverkusen, com o Arangues vai embora de graça. O Arangues chegou a um pré-acordo com o Inter, e atenção, tá? O salário Não, só um pouquinho, acertar. eu tô enxergando bem, é 1 milhão? Sim. 1 milhão. Somando salário, luvas, que é aquela bonificação por contratar, né? Por contratação, e mais bonificações mensais por metas atingidas, ele vai ganhar em torno de R$1 milhão por mês no Internacional. Mas vem cá, o Inter não pagou direitos de imagem porque não tinha dinheiro. Onde é que vai tirar dinheiro para pagar isso? Não me faça perguntas difíceis. Não me faça perguntas difíceis. O outro cara que o Inter também tem pré-acordo é o Brenner, atacante de 22 anos. Está jogando nos Estados Unidos, lá no Cincinnati. Aliás, estava jogando, tá? Ele acabou tendo um desentendimento com o técnico do time lá e ele foi escanteado, não está sendo aproveitado. Até por isso, o clube quer que ele seja emprestado para um outro time para aí ganhar confiança. Sabe como é que é, né? Ganha confiança de novo, tem sequência, faz gols e aí volta para lá. O Inter surge como opção para que o Brenner jogue no Brasil de novo, ele que saiu de São Paulo muito cedo, né? E aí o salário, seu Glauco, seria totalmente com o Inter de mais ou menos 700 mil mensais, tá? Ixi, meu Deus do céu, eu nem sei quanto é que é isso. Mentiroso. Mentiroso. Mas olha, bom, tem que se desfazer de jogador então para aliviar a folha. Sim, importante dizer isso, tá? O Inter também tem planos de se desfazer de alguns jogadores. O Rodrigo Dourado deve receber proposta. Tem alguns outros jogadores que também devem sair. Aí o Luciano chora. Aqui, já tá chorando. Não, Dourado Wesley não, Moraes também. Calma, Luciano, calma. O Inter paga mais ou menos uns 400 a 500 mil pro Wesley Moraes mensalmente. Pois é, né? E o Wesley Estão Moraes... matando porco. Olha aí. Que isso, né, gente? Da onde o pessoal... O Rafa, a gente vai apresentar um dia, o Rafa é goleiro aqui, que ele fica só assim pra mim, ó. Vai mais pra direita, mais pra esquerda. Tá, mas segue. enfim, o Inter tem pré-acordo com esses 2 jogadores. Falta os times lá liberarem, né? Ah, só isso. Então vai. Tá? Olha só, Inter e Santos jogam hoje à noite na Vila Belmiro. Provável escalação do Inter vai pintar na tela pra você, Glauco Na Paza. tela. Atenção. Alexandre Alemão e Carlos Depena são as novidades do time. Beleza. E o Wanderson é o desfalque que tá fora.
O que te parece essa escalação aí? Não foge daquilo que a gente havia comentado, né? Não foge. Não foge, até eu acho que é a escalação melhor que pode ter no momento e DP na volta. Isso é fundamental, né? Ele é um dos melhores jogadores do Inter no Campeonato Brasileiro, não sei o que estou dizendo, são as estatísticas. Ele lidera várias estatísticas, desarme, roubada de bola, finalização, é um dos artilheiros do time no campeonato com 2 gols, é um dos caras mais importantes do Inter hoje, é Carlos DP no Uruguai. Tem a classificação, não? Tem. Só pra gente contextualizar. É importante o Inter vencer hoje, que pode entrar no G4, tá? O Corinthians, que é o líder, perdeu ontem. Então o Inter pode até ficar bem pertinho do líder Corinthians se vencer hoje. Olha ali, rapaz. Bom, vencer lá não é tarefa fácil, mas tomara que aconteça, né? Só uma rapidinha, bem rapidinho mesmo. Bem rapidinho. Só para falar, porque o presidente do Corinthians, o Duílio Monteiro Alves, falou que Inter e Corinthians estão sim conversando. Então ainda há esperança de o Bruno Mendes ficar no Internacional até após o final do contrato, que é no fim de junho. Até quando? Até o quê? Não, falou tão rápido que eu não entendi. Até quando? O Inter está conversando com o Corinthians para fechar com o Bruno Mendes. Muito obrigado, é isso Deixa eu mesmo. falar, o Bruno Mendes fica no Inter pelo menos até o final do mês. Maravilha, obrigado. Corta o microfone dele, pelo amor de Deus. A gente volta amanhã, quem sabe com a vitória do Inter e mais um aleluia. Tchau, pessoal.